Olá, boa noite a todas. Eu me chamo Emily de Oliveira Almeida, sou estudante no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, aqui no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFMT Campus Juína, e eu estarei fazendo uma apresentação, para a disciplina de Anatomia Humana sobre o sistema digestório. E o meu professor é o Luiz Gustavo. Bom, durante essa apresentação de anatomia humana, eu estarei abordando aí o sistema digestório, vamos estudar os órgãos que compõem esse sistema, e as suas partes. Conheceremos a cavidade oral, a faringe, o tubo digestório e os seus anexos. Bom, os órgãos que compõem esse sistema, se vocês acompanharem comigo na imagem, eles estão marcados de preto, escrito em preto aí. É a cavidade oral, que na imagem está marcada aí como boca. O bom é que na imagem a gente consegue ver onde está ali mais ou menos localizado cada órgão. Aí temos a faringe e o tubo digestório, que é composto aí pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o canal anal, que está marcado aí como reto. E os seus anexos, é claro, que a gente consegue ver na imagem que estão marcados em vermelho, que são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Bom, a cavidade oral, ela é a primeira parte aí, do sistema digestório. E ela é composta aí pelos lábios e dentes inferiores e superiores, pela língua, pelo palato duro, palato mole, bochechas, mandíbula e pelas glândulas, que são consideradas aí anexos no sistema digestório, mas elas estão presentes aí. Essas glândulas que a gente tem são 3 pares, que são a glândula sublingual, a glândula submaxilar e as glândulas parótidas. A cavidade oral, então, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, justamente por conta do atrito que se tem aí com o alimento. E esse atrito, com o alimento, ele também é responsável pela queratinização de alguns órgãos, de algumas partes aí da cavidade oral, como a gengiva, bochecha, palato duro, que são queratinizados. A nossa boca, ela sofre algumas modificações, ela consegue fazer algumas modificações para poder ingerir o alimento, E o que permite ela poder fazer essas modificações é justamente por conta do músculo estriado esquelético da boca. A cavidade oral, propriamente dita, ela consiste aí no espaço que a gente tem entre as arcadas dentárias superiores e inferior, O limite dela aí é o teto, o palato duro, e ela também aí é limitada pela parte oral da faringe, e pelo assoalho da boca. Bom, os limites da cavidade oral, que é o limite anterior, são os lábios, Eles são considerados aí pregas musculofibrosas móveis, formados pelo músculo orbicular da boca, e externamente é revestido por pele e internamente pela túnica mucosa. As bochechas, elas são os limites laterais, São as paredes laterais móveis da cavidade oral. E os principais músculos das bochechas aí são os bucinadores. Internamente ela é revestida então aí pela mucosa. Aí a gente tem o palato duro, que é o limite superior, Ele é uma placa óssea na parte superior da boca. E temos também o palato mole, que é o limite posterior, Ele é um tecido carnoso atrás do palato duro e é uma barreira aí entre a boca e a cavidade nasal. Os dentes, eles são aí as estruturas mais duras, São estruturas duras aí fixadas nos alvéolos da mandíbula e da maxilar.
Em crianças, a gente tem aí cerca de 20 dentes decíduos, né? Que são os dentes primários, que eu, por exemplo, conheço como dente de leite. Em adultos, são normalmente 32 dentes, né? Secundários, popularmente conhecido como os dentes permanentes, né? Na imagem, a gente tem aí uma vista, né, desses dentes permanentes superiores e inferiores. Né? A gente consegue ver aí os dentes incisos, os incisos laterais, os incisos centrais, os caninos, os premolares, primeiros premolares, né, os segundos premolares, os primeiro molares, segundo molares e terceiro molares. A língua, né, ela se localiza aí no assoalho da boca, dentro da curva do corpo da mandíbula. Ela é um órgão sensorial e muscular que também se estende aí pela faringe. Ela é recoberta aí por papilas gustativas e ela é constituída então aí por um esqueleto osteofibroso, né, formado pelo osso rioide e pelas lâminas fibrosas da membrana glossorrioide e pelo septo da língua aí também. Temos dois tipos de músculos aí que prendem a língua, né? Que são os extrínsecos e os intrínsecos. E eles estão fixados aí, a língua está fixada então pelos músculos, né? No osso rinoide, na mandíbula, no processo estiloide e no palato mole e na parede da faringe. A língua ela é dividida então em três partes, né? Como a gente consegue observar aí, que é a raiz, o corpo e ápice. A raiz, então, ela é a parte posterior, né? Onde se liga aí ao osso rioide, pelos músculos, né? E a epiglote também pelas três pregas aí da mucosa. E ao palato mole, pelos arcos palatoglossos. E a faringe também pelos músculos contritores superiores da faringe e pela mucosa. Na raiz, então, aí nós encontramos numerosas glândulas, né, mucosa e folículos linfáticos, que são as chamadas tonsila lingual. No corpo, né, como a gente pode observar aí, a gente encontra as papilas linguais, também conhecidas como papilas gustativas, né? Nós temos aí as foliadas, filiformes, fugiformes. No ápice, ele é a extremidade, né, anterior, ele é arredondado e se apoia aí contra a face lingual dos dentes incisivos inferiores. No dorso da língua, a gente tem aí o sulco mediano, né, que divide a língua em metades simétricas. Eu não sei se vocês conseguiram achar aqui, mas tá bem aqui, ó. O sulco mediano, tá marcado aí na imagem. Eu trouxe essa imagem para vocês verem as papilas gustativas, né, que são encontradas aí na língua, mas elas também são encontradas no palato, na epiglote, na faringe e na porção superior do esôfago. Na língua, elas dão esse aspecto rugoso, áspero, né, que a gente sente. E a gente tem aí as papilas valadas, papila fugiformes, filiformes e simples. E elas estão relacionadas, então, aí ao paladar. Aí eu trouxe essa imagem aqui bem legal, onde a gente consegue ver as partes, né, da língua em que a gente consegue sentir os sabores. Que lá no ápice, né, a gente sente o doce, ali nas bordas, né, do corpo e uma parte lá da raiz a gente sente o sabor azedo, né. Na borda do ápice e do corpo ali a gente sente o sabor salgado, né? Lá na raiz a gente sente o amargo. E assim, quase toda a parte da língua a gente sente esse sabor umami, que aliás eu não conheço. Bom, as glândulas salivares. Eu já mencionei que elas fazem parte aí dos anexos, né, do sistema digestório. Mas eu decidi falar delas agora porque elas estão presentes ali na cavidade oral, né? Então, eu acho que contextualiza melhor, né? Bom, a gente tem as glândulas salivares menores, né, que são é dividida assim, em menores e maiores, né? As menores são pequenos corpos, né, ou nódulos disseminados aí na parede da boca, como as glândulas labiais, glândulas palatinas e linguais ou molares também tem.
A maioria as glândulas maiores, né, a maioria delas é representada aí por 3 pares, que são as glândulas parótidas, a submandibular e a sublingual, que a gente está vendo na imagem. Essa glândula são pares, né? Em cada lado tem uma. Essa glândula parótida, que vocês estão vendo aí, ela se encontra na lateral da face, né? Abaixo da orelha, e ela está sendo irrigada aí pela artéria. E essa artéria aí, ela não é pela artéria, é pelos ramos da artéria carótida externa. E ela é inervada, então, pelo nervo geossofaríngeo e facial. A glândula submandibular, que nós vemos aí abaixo, ela é arredondada, né, e está no triângulo submandibular, sendo irrigada por ramos da artéria facial e lingual. Já a glândula sublingual, né, ela é a menor de todas, como vocês podem observar, e ela está aí abaixo, né, da mucosa do assoalho da boca, e ela é irrigada pelas artérias sublingual e submentonianas, alguma coisa assim, eu não consigo falar direito o nome. Bom, a faringe. A faringe, ela é um tubo que se estende da boca até o esôfago. Ela apresenta aí paredes bem espessas, né? Devido ao volume dos músculos que reveste ela externamente. Internamente, ela é forrada aí pela mucosa faríngea, né? E que é um epitélio liso, justamente para facilitar aí a passagem do alimento. Os limites da faringe são a parte superior é o corpo esfenoide, né? A porção basilar do corpo. A parte inferior é o esôfago, a posterior é a coluna vertebral. A fáscica do músculo longo do pescoço e o longo da cabeça. Anterior aos processos pterigoide, né, a mandíbula, língua, osso rioide e as cartilagens tireoide e crioide. A lateral a gente tem aí os processos estiloide e os seus músculos. A faringe, ela se comunica aí muito com as vias nasal, e ela é dividida em 3 partes, como vocês podem observar na imagem, que é uma parte nasal, né, nasofaringe, uma parte oral, que é orofaringe, e a parte aí que está aí próximo à laríngea, né, que é a laringofaringe. Bom, o tubo digestório, né? No geral, ele apresenta aí 4 túnicas, né? Que são a mucosa, submucosa, muscular e a serosa ou a adventícia. Quer dizer que vai ser ou uma ou outra em algumas partes, entendeu? Algumas partes vai estar com a serosa e outras vai estar com a adventícia. Então, ele vai aí do esôfago até o ânus, né? Então, ele é composto aí pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e canal anal, né, com ânus lá e tudo. Bom, a gente encontra aí, então, no tecido, no tubo digestório, né, camadas muscular, né, de músculo estriado, músculo esquelético e músculo liso. O esôfago, ele é a primeira parte aí do tubo digestório. Ele é um tubo fibromúsculo mucoso, né, que se estende entre a faringe e o estômago. Ele está localizado aí posteriormente à traqueia e ele perfura o diafragma, né, por uma abertura chamada de hiato esofágico e termina aí na parte superior do estômago. Ele mede aproximadamente aí cerca de 25 centímetros de comprimento. E ele é dividido aí, né, formado aí, né, por 3 porções, que são a porção cervical, torácica e abdominal. A porção cervical, ela está em contato íntimo aí com a traqueia. A gente observar aí na imagem, a gente vai conseguir ver. A porção
torácica, né, ela passa por trás do brônquio esquerdo. E a parte abdominal, ela repousa então sobre o diafragma, pressionando o fígado e forma nele a impressão esofágica. O esôfago, né, ele desemboca lá no estômago, né? E ele tem um esfíncter próximo ao estômago que controla para que não aconteça um refluxo, né? Para que o alimento que passou pelo esôfago, né, e foi para o estômago não volte, que é o esfíncter esofágico inferior. O estômago. O estômago, então, ele está situado aí abaixo do abdômen, ele está situado no abdômen, né, abaixo aí do diafragma, e ele está anterior ao pâncreas, né, e superior aí ao duodeno, e à esquerda do fígado. Ele é parcialmente aí coberto pelas costelas e está entre o fígado e o baço, mais precisamente aí no quadrante esquerdo superior. As proporções dele, né? Em adultos, o estômago ele comporta cerca de 1,5 litro, né? Mas ele pode se estender e quando estendido ele chega a 3 litros. Ele é revestido aí pelo epitélio simples colunar, né? Constituído pelas células da mucosa e possui um muco aderido aí ao epitélio, né? Que parece um gel. E esse muco ele é rico em bicarbonato, que protege esse epitélio dos efeitos corrosivos do suco gástrico. Se vocês observarem comigo na imagem, vou marcar aqui, vocês vão ver isso aqui, ó, que parece um gelzinho por cima, né? Então, isso aí que é esse muco que está aderido aí ao epitélio. O estômago, então, ele tem um epitélio aí que se invagina, formando as foncetas gástricas, que a gente também consegue observar aí na imagem, que está marcada aí em F, a gente consegue ver aí as foncetas. Elas são rasas em algumas regiões, como na cárdia, e profunda aí na região pilórica. Vocês vão entender mais à frente, que eu vou falar sobre essas partes para vocês, porque tá. Aí no estômago, né, ele é repleto de glândulas mucosas, né, fúngicas e gástricas que se desembocam aí nas fossetas. O estômago, ele é então aí dividido em 4 partes, como a gente pode observar aí nessa imagem, que é o fundo, né, que na verdade é a parte superior, mas é chamada de fundo, a cárdia, o corpo e o piloro. E a gente ainda tem aqui a curvatura gástrica menor e a curvatura maior. Aí no fundo a gente encontra os gases. Aí no fundo normalmente tem gases. E no piloro a gente encontra uma região que controla a liberação do quimo para duodeno, porque aí tem um esfíncter, né? Bem aí no piloro, que controla essa liberação do quimo e controla também para que não aconteça um refluxo, né? Para que o bolo alimentar que sai ali do estômago, né, e vai para o duodeno, não volte. O intestino delgado. O intestino delgado, ele é um tubo longo, né? Cerca de 6 metros, mas isso pode variar, né? Ele é dividido aí em 3 regiões, que é duodeno, jejunum e ileu. O duodeno tem cerca de 25 centímetros e ele é fixo, então ele não possui mesentério. O jejunum, ele tem cerca de 2,5 metros e o ileu cerca de 3,5 metros. Então, o jejunum e o ileu junto formam a maior parte aí do intestino delgado. Ele apresenta aí algumas adaptações, né, que permitem aumentar a superfície de absorção, que são elas, né, a mucosa e a submucosa, que formam pregas, e o epitélio conjuntivo, que apresentam aí vilosidades. Então, a gente encontra aí no intestino delgado um epitélio simples colunar, né, com
microvilosidades e vilosidades. A gente encontra também, durante o intestino delgado, as glândulas de Líbraco. No duodeno aí, a gente tem as glândulas de Brunet, né, na submucosa, que, aliás, não estão presentes nem no jejum nem no ileu. No ileu, a gente encontra as chamadas placas de Peyer, que são um aglomerado de nódulos linfáticos, né, cerca de 20 a 30 nódulos, mas que podem chegar aí até 300. O ileu, então, ele tem a camada muscular dele aí, tem duas subcamadas, mas eu vou falar isso mais à frente. Aqui eu tô mostrando o intestino delgado, né? Ele possui, a gente consegue ver nessa imagem as vilosidades, né? Os capilares, porque ele possui uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, né? E os capilares linfáticos os capilares sanguíneos linfáticos aí em cada vilosidade, do tipo frenestado, e o capilar linfático com terminação cega, né, que absorve os nutrientes que irá pro vaso linfático. As regiões aí do intestino delgado, né, como eu já falei, a gente tem o duodeno, o jejuno e o ileu. O duodeno, ele é dividido aí em algumas partes. Deixa eu ver. Tá. Que são 4 partes, mais precisamente, né? Que é a parte superior, né, descendente, a parte superior, a parte que tá marcada aí com 1, a parte 2, que é descendente, a parte 3, que é horizontal, e a parte 4 aí, que é ascendente. A gente encontra, então, aí também, na região descendente, né, a chegada de 2 ductos, que é o ducto colédoco e o ducto pancreático. O ducto colédoco provém aí da vesícula biliar e do fígado, né, trazendo a bile, e o ducto pancreático provém aí do pâncreas, trazendo as secreções pancreáticas. O intestino delgado, a parte do ileu aí. A gente encontra aí no ileu, né, uma camada muscular que tem 2 subcamadas, né? Uma circular interna e uma longitudinal externa. E entre essas 2 camadas, a gente tem o plexo nervoso do miontério, que controla o peristaltismo. No ileu, entre o intestino delgado e o intestino grosso, né, a gente encontra também aí a válvula iliocecal, que é um esfíncter que retarda a passagem do quimo do ileu para o seco e também impede o refluxo. Aí na imagem a gente consegue ver a válvula iliocecal, que está marcado aí, está pintadinho de verde. Então vamos começar a falar agora do intestino grosso, né? Ele se diferencia aí do intestino delgado porque ele tem um calibre maior, né? E que vai, conforme vai chegando, se aproximando ali ao canal anal, esse calibre vai diminuindo. Ele possui algumas fitas, né, longitudinais, nessa imagem que a gente consegue ver melhor as fitas longitudinais, que são essas aqui em branco, então não sei se vocês estão conseguindo observar bem. Essas fitas são chamadas de tênias, né? Normalmente são 3 faixas que percorrem o intestino grosso e elas têm aproximadamente cerca de 1 centímetro. O intestino delgado, ele tem aproximadamente aí 6 metros de diâmetro, ou 6 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Ele possui aí o apêndice vermiforme e é dividido em 4 partes, né? Como a gente pode observar na imagem, em seco, colo, reto e ânus. O seco, né? Na parte do seco aí a gente encontra o apêndice vermiforme, que é o que parece um rabinho. Tá marcado aqui na imagem, ó. O apêndice vermiforme. Já aí no colo, a gente encontra ele dividido em 4 partes, que é o colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide.
aí o reto e o ânus. O reto, ele tá perfurando aí, ele perfura o diafragma pélvico, né? E os músculos levantadores aí do ânus. E quando ele perfura os músculos levantadores do ânus, né? Ele passa a ser chamado, então, aí de canal anal. Então, o intestino grosso, ele não possui vilosidades, tá? Ó, ele não possui vilosidades. A gente encontra as glândulas de Líbraco e o seu epitélio, ele é simples, colunar, com microvilos. Então, no intestino grosso, a gente não possui vilosidades, mas a gente encontra microvilos. E as células caliciformes. As células de Penney também, que estarão presentes lá no seco e no apêndice. E na parte aí do cólon também, né, que vai estar recoberta aí pela serosa. Então, a parte do seco, do apêndice e do colo, né, e uma parte do colo, é revestida aí pela serosa. Já o restante do intestino delgado, que vai estar, que é o restante do cólon, o reto e o ânus, vão estar sendo revestidos aí pela adventícia. Canal anal. O canal anal, ele é um tubo, né, curto, de 3 a 4 centímetros de comprimento, que está presente aí na porção superior. A gente tem aí uma mucosa, né, semelhante à do reto, com um epitélio simples, colunar, que apresenta microvilos e células calciformes. A gente também tem aí glândulas de Líbraco, mas depois, mais abaixo, ele passa a ser um epitélio estratificado e colunar ou cúbico. E mais abaixo ainda, ele passa a ser um epitélio pavimentoso. Então, a gente encontra aí 3 tipos, né, de epitélio. Um estratificado, um colunar ou cúbico e o pavimentoso. Aí no canal anal, a gente encontra as glândulas anais, né, que se abrem na junção reto-anal, a pele perianal, né, que apresenta um epitélio estratificado pavimentoso e queratinizado, com folículos pilosos e glândulas circuanais. A gente também encontra aí 2 plexos venosos, né, na submucosa do canal anal, que é o plexo hemorroidário interno e o plexo hemorroidário externo. O diâmetro aí do canal anal, ele é controlado então pelos esfíncteres anais internos e externos que a gente encontra aí. Essa imagem é do canal anal, que por mais que seja pequeno, ele tem bastante informação e é bem dividido. Agora nós vamos falar então sobre os anexos do sistema digestório, né? Como eu já falei, as glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Eu não vou retomar aqui as glândulas salivares porque eu já falei delas lá atrás. Então agora a gente vai continuar aqui do pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão alongado, né, com cerca de 20 a 25 centímetros de comprimento, quando está alongado. Mas em alguns artigos, em alguns outros lugares, eu encontrei que ele tem 15 centímetros. Então, eu acredito que seja 20 ou 25 centímetros alongado, né? Mas o normal é 15. E ele possui aí 5 centímetros de largura, né? E de 1 a 2 centímetros de espessura. Ele pesa aproximadamente de 100 a 150 gramas e é dividido anatomicamente aí em cabeça, corpo e cauda. Ele apresenta 2 faces, né? Assim como o fígado, mais pra frente vocês vão ver, que é a face diafragmática e a face visceral. Quando a gente observa aí na imagem, né, ele é dividido entre corpo, cauda e cabeça, né? Aí na sua cabeça a gente vê que ela tá em contato íntimo, né, com o duodeno. A cauda faz um contato íntimo aí com o rilo esplênico e com a flexura cólica esquerda. O corpo e a cauda, né, eles se estendem aí pelo retroperitônio em direção ao baço.
O colo, ele tem relação íntima aí também com os vasos do mesentério superior. Então, o pâncreas, né, ele tem alguns ductos, né, que acompanham ele durante toda essa extensão. Aqui a gente não consegue observar, mas nessa imagem que a gente consegue ver os ductos, né, que tem aí no pâncreas. Eu tenho outra imagem, essa daqui a gente consegue ver melhor, né, que a gente consegue ver aqui, ó, é onde fica, né, o ducto. Eu não sei falar esse nome, mas eu vou arriscar aqui. E surgem, que é o ducto principal aí, então, do pâncreas. Mas a gente também tem o ducto colédoco e o ducto pancreático, né? Que é o acessório de Santorini aí. O fígado. O fígado, ele apresenta duas faces, né? Face diafragmática e a face visceral. Esse que nós estamos vendo aí é a fase diafragmática, né? O fígado, ele é a maior glândula do organismo, né? O pâncreas também, aliás, é uma glândula. E o fígado, ele é, então, aí a maior glândula do nosso organismo. Ele é o mais volumoso, né? E ele é o mais volumoso, porque ele é uma víscera abdominal também, né? Então, ele é a mais volumoso que a gente tem aí. Ele está localizado aí na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma. Ele fica mais aí à direita e pesa mais ou menos cerca de 1,5 kg, sabe? Ele tem... essas duas faces dele são divididas, né? Em lobos. A fase diafragmática, que é a que nós estamos olhando aí, ela é dividida em lobo direito e pelo lóbulo esquerdo, né? O lóbulo direito, como vocês podem observar, ele é pelo menos 2 vezes mais grande aí que o lado esquerdo. E essa divisão, então, é estabelecida pelo ligamento falciforme, que vocês conseguem também observar aí comigo na imagem, né? Na extremidade do ligamento falciforme, a gente tem aí, então, o ligamento redondo do fígado, né? Que é um cordão fibroso, resultado da obliteração da veia umbilical. Essa, então, é a face visceral do fígado, né? Essa face, ela é dividida em 4 lóbulos, né? Que é o lóbulo direito, lóbulo esquerdo, lóbulo quadrado e lóbulo caudal. Aí na imagem a gente consegue identificar todos esses lóbulos, né? O lóbulo quadrado, o lóbulo esquerdo. Aí a gente tem... Opa, tô meio perdida aqui. O lóbulo direito aqui do fígado. Eu já falei aqui o lóbulo quadrado, né? E aqui, ó, o lóbulo caudado. Então, a gente tem caudado, quadrado, esquerdo e direito na parte visceral do fígado. Entre o lóbulo direito e o quadrado aí, a gente encontra a vesícula biliar em verde, né? Que vocês estão vendo aí, essa bolinha verde aí, a vesícula biliar. E entre o lóbulo direito e o lóbulo caudado, a gente vê o sulco, né, que aloja a veia cânva inferior. Entre os lóbulos caudado e quadrado, né, há aí uma fenda transversal onde que passa a artéria hepática, a veia porta, o ducto hepático comum e os nervos do vaso linfático. O aparelho excretor aí do fígado, né, então ele é formado pelo ducto hepático, pela vesícula biliar, pelo ducto cístico e pelo ducto colédoco. A vesícula biliar, ele é aqui na nossa apresentação, né, o último órgão e a última glândula, né, aí do sistema digestório, né, dos anexos do sistema digestório, e ela se situa aí, então, na face visceral do fígado, como eu mostrei para vocês aqui na slide anterior.
Ela tem cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento, né? Tá em relação íntima aí com o duodeno e tem a capacidade de até 50, de suportar até 50 ml de bile. O ducto cístico, né, daí tem cerca de 4 centímetros de comprimento e ele tá ligado então aí na vesícula biliar, né, ao ducto hepático comum, formando aí o ducto colédoco, que a gente consegue ver aí na imagem. O ducto colédoco, ele tem um comprimento que varia aí de 5 a 10 centímetros e ele desce na superior do duodeno e se situa aí na face posterior da cabeça do pâncreas e na parte aí descendente do duodeno. Esse ducto, ele entra aí em contato com o ducto, ele tá entrando aí também em contato com o ducto pancreático principal. Bom, então o sistema digestório, ele é um sistema muito grande, composto por várias partes, né? É um pouco complexo, mas é um sistema extremamente importante, né? O sistema que é responsável aí pela absorção dos nutrientes, né? Daquilo que nós consumimos. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as partes que compõem esse sistema, sobre como esses órgãos estão colocados aí anatomicamente no corpo. E eu espero que essa apresentação tenha sido muito proveitosa. Muito obrigada e até uma próxima.